Ok, pessoal. Tudo vai dar certo. Ok? Então, a aula de hoje, atividade, né, de estatística, né, probabilidade estatística, e, e discutir a atividade. Ok? Eu, eu fiz aqui um resumo aqui de conteúdo, né, para a gente rever antes de discutir as questões. E fiquem à vontade aí para perguntar, ok? Então, olha só, são referências, por exemplo, sobre quando eu digo população, não precisa ser gente, não, tá? Pode ser qualquer outro dado estatístico, mas se você quisesse, por exemplo, trabalhar com preferências de uma determinada população, de uma cidade, você, em geral, não tem como fazer as perguntas ou fazer as pesquisas com todos, ou a pesquisa, com todos os habitantes dessa cidade, tá certo? Então, o que acontece? Você acaba retirando uma amostra dessa população que você quer saber, vamos dizer assim, pesquisar, inferir, e com base em alguns testes, chamados testes de hipótese, você extrapola aquilo que você viu para a amostra para a população. Então você fala assim, olha, eu estou vendo aqui nessa amostra que eu posso tirar essa conclusão, mas você sempre vai tirar uma conclusão, pessoal, podendo cometer algum tipo de erro, que nós vamos discutir ainda hoje. Tá? No fundo, você nunca terá certeza se aquilo que você tirou da amostra realmente condiz com alguma característica ou a mesma característica da população da qual você tirou a amostra. Você sempre vai trabalhar dentro de uma margem de erro, ou seja, você pode afirmar aquilo e estar errado, ou estar errado, tá? Mas é sempre dentro do campo da probabilidade, tá? Então, um dos testes que são utilizados para fazer o que a gente chama de inferência são os testes de hipótese. Existem vários tipos de teste de hipótese, pessoal. Então, depende daquilo que você quer pesquisar, tá certo? Tem teste de hipótese para médias, para ver se as médias que você conseguiu de uma população, melhor, de uma amostra que veio de uma população, elas refletem realmente as características da população. Tem teste para ver frequência, que nós vamos ver hoje durante a aula. Então, são testes chamados de teste de hipótese, cada um com a sua característica, cada um com a sua aplicação, tá? Beleza? Ah, não estou escrevendo não, Ruth. Não estou colocando nada, só estou falando. Legal? Vou colocar agora. Vou colocar agora. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui uma identificação através de evidências fornecidas por uma amostra retirada desta população. A amostra contém os elementos que podem ser observados e é onde as quantidades de interesse podem ser medidas, tá ok, pessoal? Então, em geral, você coleta uma amostra da sua população, faz algumas análises estatísticas com essa amostra, e com base na sua análise estatística, você extrapola para a população, tá? As suas conclusões. Como eu disse, sempre podendo cometer algum erro, algum tipo de erro. Tá? Quer dizer, a estatística, apesar de ser uma ciência exata, ela trabalha no campo das probabilidades, tá, pessoal? Você nunca vai ter certeza absoluta de que aqueles resultados são verdadeiros ou não. Muito bem, então é isso que eu falei. Você vai na população, tira uma amostra, faz análises estatísticas, com base nos resultados de testes, como eu disse, por exemplo, de hipóteses, você extrapola
os seus resultados para a população. Tá? Isso é feito todo dia, toda hora. Por exemplo, você vai falar de intenção de votos, vai falar de preferência de um determinado produto, enfim. A estatística ela tem a inferência como uma ferramenta poderosíssima. Tá? Bom, só um minuto. Então, olha só, eu peguei aqui uma imagem do material de vocês para falar um pouco sobre a inferência. E nessa imagem tem inclusive parte da primeira questão. Uma das coisas que estão na primeira questão, uma das afirmações que inclusive é correta, é essa aqui, né? Vamos ver. Bom, inferência, ficou meio grande. Essa definição é do material de vocês. Então diz o seguinte: inferência estatística aborda dois tipos fundamentais de problemas: a estimação de parâmetros de uma população e prova de hipóteses. Inferir é deduzir como consequência, conclusão ou probabilidade. Bom, essa última parte faz parte da primeira questão, que diz assim: na inferência estatística, buscamos tirar conclusões sobre um grande número de eventos com base na observação de apenas uma parte deles ou de evidências fornecidas por amostras. Ok? Muito bem. Alguma pergunta aí, pessoal? Tá. Então vamos falar dos testes de hipótese. Já, Ruth, você não está vendo? Então, o pessoal está vendo o que eu estou colocando na lousa aí, pessoal? Então, Ruth, sai da lousa e entra de novo. Tá? Legal. Tá, vamos falar agora sobre testes de hipótese, pessoal. Bom, o que é um teste de hipótese, tá ok? O teste de hipótese ele é um método científico para tomada de decisões, baseado em amostras que você tira da população. Ok? Ou seja, você vai lá, faz uma afirmação sobre uma população e com base numa amostra que você tira dela, você tenta inferir, ou seja, tenta, com base nesses dados, tirar algumas conclusões sobre a população. Tá? Só um minutinho. De novo. Só um minuto. Então tá aqui, ó, teste de hipótese. São métodos científicos para tomar de decisão baseado em dados, tá ok? Eu estou colando aqui para depois você ter um material aí. Não adianta, essa parte da estatística ela é mais qualitativa, né? Mais de definições. Vai ter conta daqui a pouco, tá? Vocês vão ver. Então,
aqui. O que acontece? Você faz uma afirmação sobre uma população, mais especificamente sobre um parâmetro dessa população, certo? Frequência, média, e você quer saber os resultados que vêm com a amostra, se eles contrariam ou não tal afirmação. Ou seja, com base na amostra, você tenta validar ou não uma hipótese sobre a população. Ok, pessoal? É para isso que servem os testes de hipótese. Uma hipótese estatística, ela é uma afirmação, né, ou conjectura, ou seja, algo que você diz, mas não consegue provar, sobre um parâmetro ou parâmetros que você faz sobre a população. Tá. Está colando aí. Então, uma hipótese estatística é uma afirmação ou conjectura, tá certo? Sobre um parâmetro ou parâmetros. E pode também referir-se ao tipo ou natureza da população. Tá? Tem um exemplo aqui. E o exemplo é o seguinte. Então, esse é o exemplo. Vamos supor uma situação em que um fabricante quer saber se um determinado tipo de barra produzido por sua fábrica atende à exigência de ter um comprimento médio de 70 centímetros. Na verdade, o que o fabricante está fazendo é levantando hipóteses sobre uma característica parâmetro, neste caso a média do comprimento, de sua produção de barras, ou da população de barras, tá certo? Bom, que hipótese ele poderia formular sobre esse parâmetro, que é comprimento da barra? Já vou colar aí. Então, a hipótese que ele vai testar, vamos dizer assim, com base numa amostra da produção dele, porque afinal de contas, ninguém faz controle de qualidade assim, da sua totalidade, né, de produtos, é sempre por amostragem, tá certo? Fica economicamente inviável. Então, assim, a hipótese estatística, como a do exemplo acima, é com relação à média dos comprimentos das barras. E ela é chamada, no jargão estatístico, de hipótese nula, e geralmente é denotada por H0. Tá? Essa é a hipótese que nós vamos testar. Ou seja, o teste que nós vamos fazer é se todas as barras da fábrica em questão teriam a mesma média que a gente observa na amostra retirada. Ok? A hipótese que nega essa tal de hipótese nula, ela é chamada de hipótese alternativa. Ou seja, a hipótese alternativa é que não, as barras que são produzidas, elas estão com médias diferentes daquelas da amostra que a gente retirou para fazer o teste de hipótese, tá ok? Então, no jargão da estatística, essa hipótese que nega a primeira, ela é chamada de hipótese alternativa, tá? Os livros chamam de H1 ou HA, de alternativa. Então, a hipótese nula que nós vamos testar, com base numa amostra dessa fábrica de barras, é que a hipótese é que todas as barras que são produzidas na fábrica, sem dúvida, possuem
o comprimento médio de 70 centímetros. E a hipótese alternativa, ou que não é a hipótese nula, é de que as barras não têm a média do comprimento igual a 70, ok? Mais uma vez, a gente não consegue ver todas as barras que são fabricadas. Então, a gente pega uma amostra, né? Vê que nessa amostra a gente tem lá a média dos comprimentos perto de 70, com algum desvio padrão, e vai fazer algum teste de hipótese para ver se a gente pode ficar tranquilo com relação a toda a produção que é feita de barras com base nessa amostra retirada. Tá? Isso é só um exemplo do que seria uma hipótese nula. E vamos tocar aí. Tá. Bom, aí você vai lá, com base na sua amostra, e faz uma série de testes estatísticos. Tá bom? Esses testes vão te dar alguns valores. Com base nesses valores, você vai ou concluir que realmente a sua hipótese nula pode ser aceita, sabendo que você pode estar cometendo um erro, mas você sabe qual é a probabilidade de estar cometendo esse erro. Essa é a parte interessante. Eu repito, pessoal, a hipótese ele não garante que as médias, ou melhor, que a média dos comprimentos das barras, de todas elas que são produzidas pela fábrica, são de 70. Ela garante que existe uma grande chance, uma probabilidade muito alta, de que você pode aceitar a hipótese nula como verdadeira, ok? Com base na amostra que você tirou. Mas isso não garante que ela seja verdadeira. Aliás, a gente nunca vai saber. Tá bom? Se ela é realmente verdadeira ou não. Você fala assim, não, eu aceito a hipótese nula como verdadeira com base nos resultados que eu tirei da minha amostra, sabendo que eu posso estar errando em 5, ou melhor, sabendo que a probabilidade de eu estar errando a minha decisão é de 5%, de 2%, de 1%. Você pode estar errando dentro dessa faixa aí de erro. Ok? Bom, para teste de hipótese, a gente classifica os erros como de dois tipos, ok? Vou colocar aí. Mas caso você esteja errando, os seus resultados, ou o seu erro, pode ser classificado de duas maneiras. Tá? Bom, se você rejeitar, vamos lá. Você foi lá, fez os testes, e os testes indicaram o seguinte: rejeite a hipótese nula, ou seja, não acredite que a média das barras fabricadas é de 70. Tá certo? Então vamos ver essa produção de novo, porque você queria que fosse de 70. Bom, mas como errar ou não errar está baseado na população, né? Na população, você nunca vai saber se você está errando ou não. Tá? Mas vamos supor que você tivesse um poder paranormal e mágico e conseguisse saber que uma vez que você escolheu rejeitar a hipótese nula, ou seja, dizer que, ok, eu, com base nos meus testes sobre a amostra, eu não quero acreditar que a média seja de 70. Você rejeitou a hipótese nula. Mas vamos supor que por algum poder mágico você depois descubra que não, as barras, sem dúvida, elas estão todas sendo fabricadas, todas elas, com média igual a 70. Então você errou ao rejeitar a hipótese nula. E esse erro é classificado como um erro do tipo 1. Tá legal? Agora imagine o contrário. Imagine que você foi lá, fez seus testes, e os valores dos testes te levaram a concluir que dentro de uma margem de erro, assim, as suas barras têm, todas as barras fabricadas pela sua fábrica, têm média igual a 70, tá certo? Depois você vem a saber que não, elas estão com problemas e não estão saindo com média igual a 70. Ou seja, o seu teste de hipótese, com os resultados que você fez sobre uma amostra, te levou a aceitar a hipótese nula, quando de fato, por algum motivo mágico, você descobriu que não estava sendo, as barras não estavam sendo fabricadas dentro da média que você queria.
Então você errou um erro do tipo 2, porque os resultados do seu teste de hipótese levaram você a aceitar a hipótese nula quando de fato ela era falsa. Mas entenda uma coisa, eu vou repetir, você nunca vai saber se você está errando ou não. Porque para saber se você está errando, você teria que conhecer todos os valores da população, o que é impossível. Tá certo? Mas a estatística tem isso. Ela trabalha com probabilidades, tá ok? Com probabilidades. Gente, alguma dúvida nessas definições aí? Um tipo de teste de hipótese que costuma ser bastante utilizado é o chamado teste de Q quadrado. Ok? O que ele faz, o teste quadrado? O teste de Q quadrado ele faz um teste sobre frequências. Tá legal? Sobre frequências. Nós já vamos entender isso quando eu fizer um exercício aí da sua lista de exercícios. Antes disso, bom, antes disso eu quero comentar o primeiro e o segundo exercício da atividade. Então vou comentar o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda questão aí, né? Que depois a gente vai falar do teste de quadrado, fazer os dois últimos exercícios. E agora, eu não sei se na prova, eu acredito que pode ser que caia um exercício para você fazer as contas lá. Né? As contas são bem chatas. E são fáceis de errar. Tá? Seguinte, pessoal, assinale a falsa, tá? Assinale a falsa. Então tá. Bom, a falsa é a primeira. Mas vamos ver porque que as outras são verdadeiras, né? Seguinte. A primeira diz, a inferência estatística permite estimar os parâmetros de uma amostra. Não, né? Não. A inferência estatística permite estimar os parâmetros de uma população. Tá bom? Por isso que ela é falsa. A amostra você retira da população, certo? Essa aqui é a falsa. Você tira uma amostra da população para poder estimar os parâmetros da população com base na amostra, tá? Por isso que ela é falsa. Então, as outras são verdadeiras. Na inferência estatística, a segunda, tá? Buscamos tirar conclusões sobre um grande número de eventos com base na observação de apenas uma parte deles, que é aquilo que está no seu material lá, que eu colei, inclusive, tá? Isso está lá na sua aula. Depois, quando o teste nos diz que você deve rejeitar a hipótese nula, mas ela é verdadeira na população, a gente cometeu um erro do tipo 1, certo? A gente acabou de discutir isso, né, pessoal? O erro do tipo 1 é quando você rejeita a hipótese nula, mas ela no fundo é verdadeira. Agora, você nunca vai saber se ela é verdadeira, né? Mas suponha que você soubesse, depois de ter rejeitado ela, você ia descobrir que você cometeu um erro do tipo 1, tá? A quarta, desculpe, afirmação diz. Então, a segunda e a terceira são verdadeiras. A quarta diz, a prova de hipótese permite avaliar se as diferenças observadas em uma amostra são aleatórias ou não. Sim, também. Isso é uma afirmação que também você encontra no material lá na aula da professora. Ok? Ela afirma isso e é verdade. E a última, que também é verdadeira, é que a afirmação a ser testada em uma prova de hipótese se chama hipótese nula, é verdade. Ok? Alguma pergunta aí? Com relação à primeira questão? A segunda questão
dá para responder com o que a gente já viu. Em uma pesquisa sobre estresse, foi solicitado que as pessoas informassem o número de horas de sono na última semana. Em seguida, compararam-se as horas de sono de dois grupos, de alto estresse e baixo estresse. A hipótese nula era que as pessoas teriam o mesmo número de horas de sono. Eu, por exemplo, já acho difícil essa hipótese nula ser verdadeira, independentemente se estivessem no grupo com alto ou baixo estresse. O teste mostrou que essa hipótese deve ser rejeitada. Então, olha só, pessoal. Você, quando faz um teste de hipótese, você não sabe... Espera aí, só um minuto. Só um minuto. Olivia, fecha o microfone pra gente. Está aberto. Deixa eu ver aqui. Vou ter que abrir mais uma sala. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou abrir mais uma sala de hangout, pessoal. Só um minuto, tá? Já tem 9 pessoas. Se mais alguém tentar entrar, não consegue. A hipótese nula é que as pessoas teriam o mesmo número de horas de sono, independentemente se estivessem no grupo com alto ou baixo estresse. Aí você foi lá, com base na sua amostra, e você concluiu, ou seja, o teste te mostrou que essa hipótese deve ser rejeitada. Como assim, pessoal? Você faz os testes dão números, com base nesses números você fala assim, ok, eu entendi. Com base nos números eu vou rejeitar a hipótese. Ou seja, a hipótese é que todo mundo teria o mesmo número de horas de sono, e eu vou dizer que isso não é verdade. Então, por algum motivo mágico depois, você ficou sabendo que a hipótese nula é falsa na população. Repito, não dá para saber isso. Esse exercício, assim como qualquer outro exercício de estatística desse tipo, ele joga com os conceitos. Então, seria assim, ó, vamos supor que de alguma maneira você soubesse que a sua hipótese nula é falsa na população, ok? Ou seja, se você rejeitou a hipótese nula de que todos dormiam a mesma coisa, e você rejeitou porque o teste falou não aceite, ela é falsa, e realmente ela era falsa, então você não cometeu erro de nenhum tipo. Você rejeitou algo que deveria ter sido rejeitado mesmo, não tem erro. Tá? Então, se aceitarmos o resultado do teste, estaremos cometendo o erro do tipo 1? Não. O teste está incorreto? Não. O teste não deve ser considerado pois apresenta resultado falso? Também não. Não cometemos nenhum erro ao aceitar o resultado do teste? Verdadeiro. Se aceitarmos o resultado do teste, estaremos cometendo o erro do tipo 2? Não, o resultado do teste falou para você rejeitar uma coisa que de verdade deveria ser rejeitada. Então, ok, está tudo certo. Não tem erro. Tá bom? Então, você não cometeu nenhum erro ao aceitar o resultado do teste. Então, essa questão tem como item verdadeiro esse aqui. Se ninguém tiver dúvida, eu vou começar a falar do teste de Q quadrado. Muito bem, olha só. O que é esse teste de Q quadrado? Ele serve para dados que são nominais, tá bom? Ordinais e intervalais. Por quê? Porque ele compara frequências, pessoal. Frequências. Ok? Número de jovens, número de idosos, número de, enfim, de crianças. Ser criança, jovem, idoso, então, são características nominais, entendeu? Mas você pode trabalhar com características ou dados nominais porque você pode trabalhar com a frequência dessas coisas. Então, o teste de Q quadrado pode ser aplicado para todos essas classes aí de dados, ok? Então, teste de Q quadrado. Então, esse Q, de onde veio isso, né? Esse Q que hoje a gente usa com a letra Q, assim, é uma letra grega. É aplicável para humanas, sim, Ruth. Opa, se é.
sem dúvida. O pessoal do IBGE, por exemplo, trabalha direto com testes de hipótese. Então, que é o nome de uma letra grega, pessoal, que parece um X. Tá? Bom, o teste Q quadrado, então, ele usa para você comparar frequências de massa. Tá? Quer dizer, de populações diferentes. Ou seja, de amostras de populações diferentes. Tá? Elas devem ser aleatórias, a sua amostragem deve ser aleatória, e as amostras devem ser independentes. Tá? Para que você possa aplicar o teste Q quadrado. Bom, é importante entender, já que o teste de Q quadrado é um teste de hipótese, é importante entender quais seriam as hipóteses de um teste de Q quadrado. Eu vou colar aqui agora. Tá legal? Quais seriam as hipóteses? Se colar, né? Espero que cole. Colou. Só um minutinho, tá, pessoal? Então, olha só. Já que o teste de Q quadrado é um teste de hipótese, a pergunta é: que hipótese nós estamos testando, né? A hipótese nula de um teste de Q quadrado é que quando você coleta duas amostras de populações diferentes, por exemplo, que as frequências observadas não são diferentes das frequências esperadas. Vou dar um exemplo. Você pega e pesquisa uma determinada preferência em dois bairros distintos de uma cidade. Tá legal? Então você vai lá perguntar sobre preferência de cor de carro em um determinado bairro e vai num outro bairro e faz a mesma pergunta sobre preferência de cor de carro. Aí você vai ter uma tabela de frequências lá, amarelo. No bairro A, 50 pessoas falaram que gostam de carro amarelo, 30 falaram que gostam de carro preto, 25 que gostam de carro verde e assim por diante. Você faz essa mesma pesquisa para um outro bairro, fazendo as mesmas perguntas, das mesmas cores. E você vê lá, então, as frequências para os carros amarelos, verdes, brancos, pratas e assim por diante. O teste de hipótese diz o seguinte, que as frequências que você observou nos bairros, elas não são diferentes da população do bairro. Ou seja, o que você viu na sua amostra, você pode acreditar que acontece na população. Essa é a hipótese nula. Se você vai aceitar ou não, depende dos resultados do teste. Tá legal? Se você vai aceitar que não, realmente, a minha amostra está dizendo que essas frequências podem ser aceitas como as frequências que eu observaria em toda a população desses dois bairros, então, se o teste me diz para eu concluir que isso é verdade, eu vou concluir que é verdade. Caso contrário, eu não aceito a hipótese nula, então a hipótese alternativa é que é válida. Tá? Nós vamos fazer exercícios aí e você vai ver. Só um minutinho.
Ok, vamos lá. Então vamos fazer exercício, tá? A gente não viu como é que se faz o teste de quadrado. Muito bem, vocês têm dois exercícios aí no material de vocês. Bom, tá aqui a pergunta 3. Ela fala assim: um inspetor de qualidade testou 170 produtos provenientes de 3 filiais da mesma empresa. Os resultados são apresentados na tabela abaixo. São 3 filiais de uma mesma empresa. O cara foi lá, pegou 50 peças da filial A, 62 da filial B, 58 da filial C, no total dessas, e viu para cada uma das filiais quais eram as peças com defeito e sem defeito. Tá? A hipótese nula aqui é a seguinte, que essa frequência de com defeito e sem defeito, ela realmente acontece na produção das filiais A, B e C. Essa é a hipótese nula. Quer dizer que realmente, olhando para esses dados, que a filial C, por exemplo, é uma filial que produz mais produtos com defeito do que as outras. Tá certo? Porque 19 em 39 é quase 50%, ok? Então, a gente não sabe de verdade, só com base na tabelinha aí da amostra, se isso realmente reflete o que acontece na produção. Mas o teste de Q quadrado pode dar uma ideia para a gente. Tá? Ele pode dizer se a gente pode aceitar a hipótese nula de que essas frequências aí vocês estão vendo, elas refletem o que realmente acontece nas filiais A, B e C, ou se eu rejeito, eu falo não é isso que acontece. Tá legal? Se eu rejeitar, então eu tenho que a filial C não é a filial que mais fabrica coisas com defeito, entendeu? Porque isso não reflete o real do que acontece nas fábricas A, B e C, nas filiais A, B e C. Então, ou eu aceito essas frequências, ou eu rejeito. Esse é o teste de hipótese de Q quadrado, ok? Então, vamos lá. Para fazer isso, nós temos que fazer algumas contas. E aí que entra a receita de bolo, que você vai ter que aprender. Tá? Muito bem. Só um minuto. Bom, a primeira coisa que você vai fazer aqui umas células para colocar os totais de colunas, das colunas, e os totais de linhas, ou nas linhas, ok? Tem que montar a tabelinha, tá? Só um minuto. Então, por exemplo, na linha do com defeito, eu tenho um total de 44. 44. Beleza? Na linha do sem defeito, eu tenho um total de 39. Depois, na coluna da filial A, eu tenho um total de 50. Depois, na coluna da filial B, eu tenho um total de 62. E na coluna da filial C, eu tenho um total
de 58. Então eu encontro os totais das linhas e das colunas, tá ok? É assim que nós começamos a fazer as contas no teste de Q quadrado, tá? Essa tabelinha aqui que você está vendo, que a gente construiu, ela se chama tabela das frequências observadas, tá? É nela que eu tenho as frequências observadas. Frequências observadas. Depois nós vamos ter uma tabela de frequências esperadas, que a gente calcula com base na tabela das frequências observadas, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. Como é que eu calculo, ou melhor, como é que eu construo a tabela das frequências esperadas? Muito bem. Como é que eu calculo a frequência esperada da filial A dos elementos com defeito, pessoal? Eu faço assim, ó. Eu pego o total da coluna de A, que é 50, certo? Multiplico pelo total da linha do com defeito, que é 44, e divido pelo total de elementos da amostra. Certo? Eu vou repetir. Eu pego... deixa eu escrever isso. Ó, eu pego o total da coluna, 50, multiplico pelo total da linha, 44, e o divido pelo total de elementos, que é 170. Isso aqui me dá a frequência esperada. Ok? Repito isso para a célula do lado. Eu pego então aqui para a célula do lado 62, que é o total da coluna de B, multiplico por 44 e divido por 170. Eu não estou colocando o resultado aqui, mas vai dar já faço uma tabela com esses resultados. Tá? Depois eu repito. Aqui pego 58 vezes 44, divido por 170. 170 é o total da população, o total de dados. Um inspetor de qualidade testou os produtos provenientes de 3 filiais. Entendeu? Esse 170 é sempre o total da população. Entendeu quando a gente pega a coluna, multiplica pelo total da linha? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Quer dizer, é claro que a gente vai... Eu escrevi a conta aqui, mas o negócio é pôr o resultado, tá? Tudo bem? Aqui de novo é o 50, porque é o total da coluna, só que agora é o total da linha 39, dividido por 170. Então aqui é o 50 que veio da linha, perdão, da coluna, que tem o 39. O 50 é da coluna A e o 39 é da linha sem defeito. Aqui eu tenho 62 com 39. E por último eu tenho 58 com 39. Tá. Claro que você tinha que fazer a conta, né? Então essas são as frequências esperadas. Quer dizer, na verdade, se você fizesse as contas,
Então, na sua conta, tem que aparecer aqui 13. Aqui é 16. Aqui 15. E aqui o total, que tem que ser igual ao total da tabela anterior, 44. Tá. Embaixo, você tem que ter aqui 37. Aqui 46. E aqui 43. A ponta, certo? E aqui o total tem que ser o total lá de cima. Tem que bater o total. Ou ficar perto por causa dos arredondamentos. 126. Eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Só um minutinho, tá, pessoal? Aqui não é 39, não. Aqui é 126, ó. Eu vou arrumar, tá? Aqui em cima, na primeira tabela, é 126. E eu vou arrumar aqui embaixo. Aqui é 126. Todo mundo viu onde eu arrumei ou não? Então, na verdade, nessa última linha não é 39, não. Aqui não é 39. O total da linha é 126. Estou até colocando em azul onde eu errei. Todo mundo viu aí? Vou colar uma outra tabela aqui que já está pronta e eu já explico ela, tá bom? Bom, o que é essa tabela, pessoal? Essa tabela, certeza, eu li. Essa tabelinha aqui que vocês estão vendo, ela tem essa coluna aqui que é das frequências observadas. Se você der uma olhada na primeira tabela que eu fiz de frequências observadas, vocês vão ver que eu tenho lá, na primeira linha, que é as frequências das peças com defeito, 10, 15 e 19. Então, na coluna das frequências observadas, que é SFO, está lá 10, 15 e 19. Embaixo, eu tenho as frequências das peças sem defeito, das frequências observadas, 40, 47 e 39. Pus nessa ordem. Depois eu construí uma coluna aqui do lado, que é das frequências esperadas, que estão na tabela acima aqui. Pode ver que os três primeiros valores, 13, 16 e 15, eles são os valores das frequências dos com defeitos. Assim como os três valores da primeira coluna também são dos com defeitos, só que da frequência observada. E os três últimos valores, 37, 46 e 43, aqui, ó, são da linha dos sem defeitos, assim como 40, 47 e 39 também, só que das frequências observadas. Então, essa tabela que você está vendo aí, ela tem que ser construída. Por quê? Porque você vai fazer a diferença entre as frequências observadas e as suas respectivas frequências esperadas. Aí você tem uma coluna dessas diferenças aqui. Aí você vai pegar essas diferenças e elevar ao quadrado. Depois que você elevar ao quadrado, você vai pegar cada um desses valores, 9, 1, 16, 9, 1, 16 de novo, e você vai dividir pela respectiva frequência esperada. Ou seja, nessa coluna aqui, última, é o resultado de 9 dividido por 13. Depois de 1 dividido por 16, que dá 0,06. Depois de 16 por 15, que dá 1,07, assim por diante. Tem que construir essa tabela? Tem que construir essa tabela. Bom, e daí? E daí quando você soma todos esses
quadrados das diferenças divididos pelas frequências esperadas, essa soma aqui no final é uma soma que é o seu Qi quadrado a ser considerado na sua tomada de decisão. Tá bom? Ok. Você vai comparar esse valor de Qi quadrado de 2,46, que você está vendo aqui, que é a soma de tudo isso aqui, com o Qi quadrado de uma tabela que eu mandei para vocês também. E eu vou te explicar como é que funciona. Para olhar a tabela, você precisa calcular antes uma coisa chamada de grau de liberdade. E você precisa saber qual é o seu grau de liberdade. Eu já explico como é que calcula. Para procurar o resultado na tabela de Qi quadrado. Tá bom? Muito bem. O que é grau de liberdade? O grau de liberdade ele é L, né? Ele é nada mais que o número de linhas menos 1 que multiplica o número de colunas, desculpe, menos 1. Vai te dar um número, tá? Então, o nosso grau de liberdade aqui para esse exercício, o nosso GL, né? Vou usar a letra minúscula. GL, ele é, então, igual. Bom, qual é o número de linhas que nós temos da nossa tabela? Bom, as linhas são com defeito e sem defeito, então são só duas. Menos 1. Ok. E o número de colunas? Nós temos 3 colunas, filial A, B e C. Ok, então 3 menos 1. Bom, quanto é isso? Dá 1 vezes 2. Ou seja, o nosso grau de liberdade é 2. Tá, e o que a gente faz com esse resultado do Qi quadrado? Que é 2,46. Só um minuto. O que a gente faz com esse grau de liberdade com esse Qi quadrado? A gente vai na tabela, na verdade, só com o grau de liberdade. Ah, outra coisa. Tem duas coisas importantes aí. Na tabela, você vai ter que definir qual é a margem de erro que você quer trabalhar. Tá? Tudo bem? Então, você vai definir o nível de confiança no qual você quer trabalhar na sua teste de hipótese. O que é o nível de confiança? Ele está lá na tabela também. Você vai ver. Nível de confiança. Eu vou trabalhar aí com o nível de confiança de 95%. O que significa isso? Que eu tenho 95% de chances de que o meu teste de Qi quadrado esteja correto. Mas eu tenho 5% de chance de que ele não esteja. Na minha decisão. Essa te diz isso.
Tá? Ele te diz qual é a probabilidade de você estar acertando com a decisão que você tomou usando o teste. Tá? Isso se chama nível de confiança. Então, eu vou trabalhar aqui com 95%. Certo? Ou ainda 0,95. Tá? Bom, é com o grau de liberdade e com o nível de confiança que você vai olhar o valor do Q quadrado na tabela do Q quadrado e vai comparar com esse que você achou. A frequência esperada é o que está na tabela acima dessa que eu colei do Excel aqui. E ela é feita com ela é calculada com base nos totais de linha e de coluna. Ok? É, eu arredondei. Eu arredondei. Dá 16,04, né? Tá? Não precisaria, viu, Rogério? Daria para trabalhar com eles não arredondados, tá? Mas todas as vezes eles vão ficar muito próximos. Beleza. Bom, deixa eu mostrar para vocês então a tabela. Pessoal, abre a tabela que eu enviei para vocês aí, por favor. Tabela de Q quadrado. Tá. O grau de liberdade na sua tabela de Q quadrado ele é representado pela letra N. Nós estamos trabalhando então com um N ou GL igual a 2 e com um nível de confiança de 95%. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colar aqui a parte da tabela que me interessa para vocês verem. Tá aí, ó, esse é o pedacinho da tabela que você tem, é o canto direito dela. Tá? Cadê o meu nível de confiança? Meu nível de confiança está aqui, ó. Esse é meu nível de confiança, beleza? Cadê meu grau de liberdade? Está aqui, ó. Tudo bem? Que valor de Q quadrado crítico, que é o nome que a gente dá por Q quadrado da tabela, eu encontro para esse grau de liberdade e para esse nível de confiança. Eu encontro Q quadrado 5,991. Calma aí que nós vamos tomar decisões agora. Se a gente aceita ou rejeita a nossa hipótese nula. Nossa hipótese nula diz o seguinte: olha, realmente a tabela de defeitos e sem defeitos, ela deve ser aceita como uma representação da produção dessas filiais ABC. Se a gente aceitar a hipótese nula, tá? Ou seja, dependendo do resultado do Q quadrado que eu achei e do Q quadrado tabelado, eu tomo a decisão de aceitar ou não a hipótese nula. E funciona assim. Está aqui, imagina isso aqui um eixo de valores, ok? De Q quadrado. O Q quadrado, esse x estiloso aqui. O Q quadrado tabelado que eu encontrei, com base no, no grau de liberdade da minha tabela e das minhas tabelas de frequências observadas e esperadas, na verdade, só o tabelado a gente só encontra, pessoal, com base no
nível de confiança e no grau de liberdade. Ele não tem nada a ver com a tabela que a gente calculou, não. Tá? Quer dizer, a tabela, só o número de linhas e colunas dela, que vai nos dar o grau de liberdade, vai nos ajudar a achar o Q quadrado tabelado. O Q quadrado tabelado é 5,991. Beleza. Tá. A coisa funciona assim, gente. Se você encontrou um valor lá nas suas contas de Q quadrado e ele cai nessa faixa, de 0 ao Q quadrado tabelado, então a sua tomada de decisão é o seguinte. A gente diz que escrevendo, a gente diz que as diferenças nas frequências não são estatisticamente relevantes. Não são estatisticamente relevantes. Quer dizer, se eu cair nessa faixa, eu concluo que as minhas observações feitas na amostra me permitem concluir que eu vou rejeitar a hipótese nula. Tá certo? Que o que eu vejo de frequência na minha amostra não representa a minha população. Então eu rejeito a hipótese nula. Tá? Por outro lado, que foi o que aconteceu aqui, a gente calculou um Q quadrado que caiu nessa faixa. Q quadrado caiu nessa faixa. Nosso Q quadrado calculado ele é 2,46. Então, com esse resultado, eu concluo que o que eu estou vendo na minha amostra, por exemplo, com a filial C apresentando mais defeitos que as outras, isso não é estatisticamente relevante. Tá? Então, eu rejeito a hipótese nula. Aqui está o meu Q quadrado calculado. Por outro lado, se eu caio, que não é o caso aqui, se a gente cai com o valor de Q quadrado calculado, se eu caio com o valor de Q quadrado calculado à direita do valor tabelado ou crítico, eu concluo que existe uma diferença estatisticamente significante nas frequências da minha amostra, ou seja, a minha amostra representa minha população de forma satisfatória. Então, eu aceito a hipótese nula. Tá? Como
a Ruth observou é um jogo de palavras. Né? Então, as diferenças nas frequências são estatisticamente. Ali faltou um não são. Faltou um não são. Não são. Estatisticamente relevantes. E aqui são estatisticamente relevantes. Se cair à direita, não caímos. Então, o que diz o terceiro exercício com relação às suas afirmações? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu coloco as afirmações aqui. Ele queria correta nessa questão. Então, o primeiro item, ele falou assim, considerando uma significância de 0,01, o valor de Qi quadrado crítico é de 5,991. Não. A gente considerou uma significância... Ah, tá, desculpe. Aí está significância, né? Significância, o que é significância? A significância é 100% menos a... Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí. Bom, a significância é 100% menos o nível de confiança, tá? Então, quando ele fala uma significância de 0,01, é porque ele está falando de de um nível de confiança de 99%. Tá bom? A tabela de Qi quadrado, ela trabalha com nível de confiança e indiretamente com significância, tá? Então, se você procura na tabela de Qi quadrado que eu te passei, com um nível de confiança de 99%, o valor de Qi quadrado crítico não é 5,991, é outro. Aliás, deve estar até aí na tabelinha que eu passei. Ele é 9,210. Por isso está errado essa. Segundo, o valor do teste Qi quadrado foi de 2,42, indicando não haver diferenças. Rogério, menos 2,46 você falou? Negativo? Não dá para ser negativo porque a gente está somando um monte de coisas elevadas ao quadrado. Pode ver que a última coluna, na hora de fazer o somatório para ver o Qi quadrado, é o somatório de um monte de coisa elevada ao quadrado. Então não tem nada de negativo. Dá uma olhadinha na tabela. Beleza? O Qi quadrado sempre vai ser positivo. Porque ele é uma soma de quadrados. Então, ok, a segunda é a correta. A terceira ele fala assim, temos 95% de certeza de que há diferenças estatisticamente significantes no número de produtos com defeitos entre as filiais. Não. Não. Não há diferenças estatisticamente significantes. Nós concluímos que não há diferenças. De acordo com o estatístico quadrado, a filial C possui maior proporção de produtos com defeito do que as demais filiais. Não, a gente rejeitou a hipótese nula. Né? Ao rejeitar a hipótese nula, a gente concluiu que aquela tabela não representa, de fato, as frequências de com defeito e sem defeito das filiais. Então, não. A não ser que a gente estivesse aceitando a hipótese nula. Considerando o resultado do teste quadrado, devemos rejeitar a hipótese nula. Espera aí. Isso é vago porque ele não fala. Essa última aqui, considerando o resultado do teste quadrado, devemos rejeitar a hipótese nula. Pois é, hein? Agora, qual seria o furo dessa? Porque, de fato, também não é
errada. Ele indica que não há diferenças estatisticamente significantes entre as filiais. E essa era a correta, certo? Bom, temos duas corretas aí, mas a que eu assinalei foi a que foi aceita lá pela Univesp, pelo que eu entendi, né? Tá bom? A hipótese nula diz que as frequências observadas não são diferentes das frequências esperadas. Não existe diferença entre as frequências. Contagens dos grupos. Bom, pessoal, ficamos com a segunda, tá? Bom, se ninguém tiver dúvidas. Então, Rogério, as frequências é assim. Você acaba concluindo que as frequências que você observa na amostra não são, de fato, uma representação de diferenças que possam acontecer na sua população. É isso aí, tá? É isso aí. Pessoal, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó, para ganharmos tempo. Bom, se você entendeu como eu fiz aí essa última questão, eu vou colar o enunciado ou melhor, a penúltima questão, eu vou colar o enunciado da última e vou colar as tabelas que eu fiz as contas. Depois você dá uma olhada aí, porque o procedimento é exatamente o mesmo, tá? E a gente, qualquer dúvida, conversa. Então, a quarta e última questão é essa aqui, ó. Então ele fala assim, uma amostra, pergunta 4, de 350 indivíduos foi classificada simultaneamente em relação ao seu grau de escolaridade e bairro onde mora. Os resultados são apresentados na tabela abaixo. Escolaridade por bairro. Superior, médio, fundamental, bairro A, bairro B, bairro C, tá? Ok. Então, o que a gente faz? Monta a tabela das frequências observadas e esperadas, que eu vou colar aqui agora. A gente ganha tempo. Essa é a tabela de frequência observada, a primeirinha aqui. A de frequência esperada, fazendo aquelas contas com os totais de colunas e linhas para cada célula, ok? Depois a gente calcula o Q quadrado. Já vou colocar a tabela Q quadrado aqui. Essa é a tabela então de frequências observadas com esperadas. Depois então, coluna de frequências observadas, coluna de frequências esperadas, diferença entre as frequências observadas e esperadas, elas elevadas ao quadrado, por isso que ninguém fica negativo, e depois cada uma desses resultados ao quadrado dividido pela frequência esperada. Quando você soma todo mundo aqui, dá 45,52, que é o Q quadrado calculado. Aí lá na tabela, se você calcular o grau de liberdade, que é 4, porque a gente tem 3 colunas menos 1 e 3 linhas menos 1, dá grau de liberdade 4. Você vai ter 2 Q quadrados críticos. Para a significância de 0,01, que é, na verdade, para para o nível de confiança aqui de 99%, a gente tem um Q quadrado de 3.
A significância que eu coloquei aqui tem a ver com o nível de confiança que você vai ver na tabela. O nosso grau de liberdade é 4, e olhando na tabela, a gente pode ter para 99% de nível de confiança um Q quadrado de 13,22277, e para um nível de confiança de 95%, um Q quadrado de 9,488, ok? Mais uma vez a gente vai fazer aquela análise de onde cai o Q quadrado tabelado, se cai antes ou depois do Q tabelado, não, desculpe, calculado, se ele cai antes ou depois do Q quadrado tabelado. Tá, o Q quadrado tabelado, ele tá, se a gente pegar o 95%, ele está aqui, ó, 9,488. Só que o nosso calculado está aqui, 45,52. Ok? Muito bem. Vamos olhar então as alternativas. Estão aqui, ó. Ele quer a falsa. Vamos lá. O teste Q quadrado mostrou que devemos rejeitar a hipótese nula. De fato, eu acho que eu fiz um comentário inverso, né, pessoal? Preciso admitir aqui. Quando a gente cai à direita, rejeitamos a hipótese nula. Quando a gente cai à esquerda, aceitamos a hipótese nula. Tá? Aceitamos, rejeitamos. O valor de Q quadrado crítico ao nível de significância de 0,01 é 9,488. Não, né? Isso é ao nível de significância de 0,05, que é o que nós estamos trabalhando aí. Tá? Então esse cara é o falso. Então, só corrigindo, pessoal, o que eu falei, que eu me embananei aqui, o teste Q quadrado, ele mostrou que devemos rejeitar a hipótese nula, porque nós caímos à direita do Q quadrado crítico. Quando a gente cai aqui, a gente rejeita. Quando a gente cai aqui, à esquerda, a gente aceita. Tá legal? Por isso que estava certo lá a questão anterior. Que dizia, deixa eu ver aqui, de fato estava certo. A gente rejeitou, né? Eu realmente tinha duas corretas. Mas esse horário aqui já não... Tá? Bom. Pois é. Então, mas eu acho que não, viu, Rogério? Realmente é confuso aqui eu tenho que olhar com calma pelo seguinte. Ele está falando aqui no item A que o teste Q quadrado mostrou devemos aceitar. Verdade, devemos aceitar, exatamente. Exatamente, concordo. Exatamente. Fechou. Perfeito, entendido. Isso aí. Exatamente isso, está tudo certo. Beleza. Pessoal, bom, acabou. Qualquer dúvida a gente vai se falando, dá tempo ainda. Muito provavelmente a gente vai, na revisão, fazer alguma coisa do tipo aí, mas é bom que você tente, hein? Repetir o que a gente fez aí. Falou? Dá uma olhada também na aula, no vídeo da aula, que tá, algumas coisas estão bem explicadinhas lá da professora, claro, né? Tá? Bom, qualquer dúvida, estou à disposição. Então, boa noite para vocês e vamos nos falando aí.
Até mais.